Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Amém. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Para a leitura da palavra de Deus. A palavra que é viva e poderosa. A palavra que foi expressada em forma de canções nesta noite. Amém? Eu falo que o Ministério de Louvor, eles pregam a palavra em forma de canções. Nenhum deles pode dizer que não são pregadores, porque eles estão pregando a palavra. E a palavra de Deus diz: aquele que tem ouvido, ouça o que diz o Espírito à igreja. Então eu creio que o Espírito Santo já está falando ao meu coração e ao seu coração. Você crê nisso? Que o Espírito Santo já está ministrando, ele não vai falar, ele está falando. Ele já está falando no nosso coração, já está liberando cura sobre nós, vida sobre nós. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus em Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler apenas um versículo do capítulo 6. Vamos ler o versículo 24. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar a outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai Santo, Espírito Santo de Deus, continua no nosso meio. Continua ministrando ao nosso coração, continua falando, continua mudando, transformando. A palavra de vida, a palavra que transforma, a palavra que liberta. Vem ministrar o nosso coração nesta noite. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações. O Senhor sabe, Deus, o que nós precisamos. Talvez o que precisamos, Senhor, não é o que o Senhor tem. O Senhor tem para nós aquilo que nos traz cura nesta noite, que traz vida nesta noite, que traz libertação nesta noite, que traz esperança nesta noite, que traz fé nesta noite. Vem, Espírito Santo, vem passear no meio da tua igreja, vem ministrar a palavra da verdade. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Irmãos, o texto que nós lemos é um dos ensinamentos contido no Sermão do Monte. E esse Sermão do Monte, ele se inicia no capítulo 5 de Mateus e termina no capítulo 7 de Mateus, onde Jesus estava ensinando verdades a respeito do reino. Se você ler, voltar um pouquinho aqui para Mateus 4, no versículo 23. Aqui é onde Jesus inicia o seu ministério. Ele foi batizado por João Batista, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, aonde ele foi tentado e venceu no deserto. Aí Mateus, no capítulo 4, no versículo 23, diz o seguinte: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade entre os povos. Então o que Jesus estava pregando? Ele estava pregando o evangelho do reino. Não é o meu evangelho, não é o evangelho do pastor, não é o que eu acho, não é o que eu penso. Ele estava ensinando o evangelho do reino de Deus, uma nova
modelo de vida que Deus tem para mim e para você. Talvez você viveu uma vida, ou vive ainda uma vida, sem nenhuma esperança, sem nenhuma expectativa, sem nenhuma alegria. Sabe, eu escuto todo dia de uma pessoa, onde eu estou trabalhando meio período, e a pessoa fala assim: eu não tenho alegria de viver. Todo dia eu escuto isso dela. Eu não tenho alegria de viver. Para mim, se eu morresse, seria alívio. Engana-se quem pensa assim. Porque a morte não é o fim. A morte é o começo de uma nova vida. E talvez depende da sua escolha, é uma vida com Deus ou uma vida sem Deus. E eu falei para essa pessoa: olha, se a morte fosse o fim, muitos queriam morrer e dar um fim na vida. Mas eu falo para você que a morte não é o fim do seu sofrimento. Porque se você morrer sem Cristo, a morte vai iniciar um novo sofrimento. O sofrimento eterno. Uma escuridão eterna, longe de Deus. Então Jesus aqui está ensinando acerca do reino de Deus. São ensinamentos que vêm dos céus para nós, que vêm do coração de Deus para mim e para você. Aí Mateus, no capítulo 5, no versículo 1, olha aqui, aonde começa esse sermão do monte. Começa assim: ao ver a multidão, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e seus discípulos e se aproximaram dele. Então ele passou a ensinar. Olha que coisa interessante. Jesus, ele viu a multidão. E quando Jesus vê a multidão, ele vê oportunidade de ensinar verdades acerca do reino de Deus. Acredito que hoje não é diferente. Eu acredito que hoje Deus me viu, Deus te viu e Deus nos viu nesta noite. E Deus quer ensinar algo novo ou renovar talvez algo que precisa ser renovado no seu coração. O tema da mensagem de hoje para a nossa vida é posicionamento cristão. Porque neste versículo de Mateus capítulo 6, versículo 24, ele está enfatizando algo que eu e você precisamos entender. É impossível. É impossível para o homem, é impossível para mim, é impossível para você servir a dois senhores. É impossível. Como o texto que nós vemos, se eu pensar em servir dois senhores, um eu vou agradar e o outro eu vou desagradar. Não tem como. Você pode ter duas casas ou mais casas? Sim ou não? Sim. Você pode ter 2 carros ou mais carros? Sim. Você pode ter 2 filhos, 3 filhos, 10 filhos? Sim, você pode. Mas você nunca vai poder servir a 2 senhores. É impossível. Por isso que o tema hoje é posicionamento cristão. Porque eu e você, nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. Nós precisamos decidir que caminho, que Senhor eu estou servindo. A quem realmente estou servindo. A quem eu estou agradando e a quem eu estou desagradando. Porque jamais o homem vai conseguir agradar a 2 senhores. A palavra traduzida para Senhor identifica um dono com controle absoluto
de uma pessoa. Então, quando fala que Senhor, está falando de uma pessoa que tem um controle absoluto da sua vida, que domina a sua vida, que te mantém sobre um comando, uma ordem. Você não consegue sair, porque há um poder que esse Senhor tem sobre você. O texto aqui fala sobre finanças, mas eu não queria falar sobre finanças. Eu queria falar sobre quem é o Senhor que tem controlado a sua vida. Quem tem dominado a sua vida? Quem tem direcionado a sua vida? Quem você tem obedecido tão cegamente, que faz você não ter mais controle, poder de decisão? Será que eu e você tem algum Senhor assim dentro de nós? Talvez você nem quer obedecer, mas é mais forte que você. Está te dominando, está te controlando. A palavra servir descreve como escravidão. Vamos ler 2 Pedro, no capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2, 19. Consegue pôr aqui, Aline? Fala assim, ó: prometendo-lhe liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que domina. Você é escravo de quem? Quem tem dominado a sua mente? Quem tem guiado os seus pensamentos e a sua vida? Em termos simples, é impossível ser escravo de dois senhores. Paulo, em Romanos, no capítulo 1, no versículo 1, Paulo diz: eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado a ser apóstolo, enviado a anunciar as boas obras. Paulo aqui, ele está se identificando como um escravo. Mas um escravo de quem? De Cristo. Mas não é esse escravo que Jesus te obriga a algo. Jesus nunca vai obrigar você a nada. Nada. É de escolha. Eu escolho servir a Cristo. Paulo escolheu servir a Cristo. Paulo escolheu entregar a sua vida a Cristo. E Paulo escolheu ser escravo de Cristo. Ser prisioneiro de Cristo. Não é algo imposto. É escolha. É voluntário. Você também é escravo de Cristo. Você também é servo de Cristo. Você também é prisioneiro de Cristo. Será que nós somos? Paulo, quando teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco, não foi um encontro qualquer. Foi um encontro que mudou a vida de Paulo. Porque eu não acredito no encontro com Jesus que não haja mudança e transformação. Quando Paulo encontrou Jesus, ele não encontrou uma religião. Ele encontrou alguém maior que a religião. Muito mais poderoso que a religião. Algo transformador, que transformou a vida de Paulo, transformou os pensamentos de Paulo e transformou as ações de Paulo. Porque o texto diz que Paulo estava indo para Damasco para prender aqueles que anunciavam Jesus. Os cristãos da época que pregavam Jesus, que anunciavam Jesus, que pregavam arrependimento.
que pregava o reino dos céus. A palavra de Deus diz que Paulo tinha ódio dessas pessoas. Paulo tinha sangue nos olhos. Ele tinha uma carta de autorização. Mas na estrada, indo para este lugar, Jesus aparece para Paulo. E Jesus muda a ação de Paulo. Jesus muda o comportamento de Paulo. Eu encontrei Jesus, mas não mudou meu pensamento. Eu ainda continuo tendo pensamento do tempo em que eu não conhecia Cristo. Alguma coisa está errada. Eu encontrei Jesus, mas eu tenho, as minhas ações são as mesmas ações de uma pessoa antes de Cristo. Alguma coisa está errada. Quando eu encontro com Jesus, eu estou encontrando a verdade. E quando eu encontro a verdade liberta. A verdade muda. Porque eu encontrei uma verdade, eu andava na mentira, eu andava no engano, eu andava na maldade deste mundo. Depois a luz surgiu. A luz apareceu. Eu andava em trevas, encontrei a luz, porque Jesus é a luz do mundo. E quem anda na luz não está mais em trevas. Amém? Quem está na luz não anda mais nas trevas, não anda mais no engano, não anda mais na mentira. Não, porque você encontrou uma verdade poderosa, que transforma, que muda a mente, muda coração, limpa. Algo poderoso, algo transformador, que pega um homem como Paulo, sanguinário, cuspindo ódio, com furor, com raiva, que prendia as pessoas em prisões, amarravam pessoas no rabo do cavalo e saía pelas ruas puxando as pessoas. Tinha poder de mandar matar cristãos. Mas esse homem um dia ele encontra com Jesus. E nunca mais. Ele é o mesmo. A palavra de Deus diz, lá em Atos 19, no capítulo 18 e 19. Atos 19, no versículo 18 e 19. Diz que dos olhos de Paulo saíram como escamas dos olhos. Paulo estava cego. Paulo não conseguia ver a verdade. Paulo achava o que ele fazia era verdade. Paulo achava que estava certo andar por aquele caminho, perseguindo cristãos, matando. Paulo fazia isso em nome da religião. Ele não via mal algum. Talvez você está aqui, praticando, vivendo uma vida de pecado e achando que está certo, achando que está tudo bem, é normal, não tem perigo. Mas Jesus quer encontrar com você nessa noite. Jesus quer arrancar as escamas dos seus olhos. Jesus quer que você passe a enxergar a verdade. Estava conversando hoje na escola dominical e por sinal vai ser chamada a escola de pregadores, né? Porque foi muito bom, foi excelente essa aula. E eu estava conversando, acho que com o Anderson, estava falando dos discípulos de Jesus, que quando Jesus foi morto, aquela passagem dos discípulos que foram para Emaús, que saíram de Jerusalém triste, frustrado,
e seguiram outro caminho. Saiu do propósito e foi porque estava desiludido, desanimado, frustrado. E Jesus aparece para eles. Eu queria tanto que Jesus aparecesse para você nesta noite. Jesus já apareceu para você? Você já teve encontro com Jesus? Ou você teve encontro com uma religião? Você é um cristão? Um pequeno Cristo? Ou você é um religioso? Gosta de vir na igreja, gosta dos louvores, mas não teve encontro com a verdade. E Jesus aparece para aqueles homens e talvez eles não conseguiram enxergar Jesus. Jesus se aproxima, começa a conversar com eles. E eles começam a falar dos acontecimentos para Jesus. Aí depois, estava tarde, eles entram numa hospedaria, sentam na mesa, e ali pede um pão, e Jesus pega aquele pão e parte o pão. E quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem. Nós precisamos ver que Jesus é o pão da vida. E o pão foi partido na cruz. Você consegue entender que o pão foi partido por você e por mim? Você consegue entender o sacrifício que Jesus fez por mim e por você naquela cruz? E quando o pão é partido, os olhos deles se abrem. E eles falam entre si, eram 2 discípulos. Não queimava o nosso coração quando ele falava conosco? Não queimava. Muitas vezes nós saímos do culto e falamos assim: nossa, o louvor foi bom, olha, a palavra foi boa, queimou meu coração. Entenda, não se contenta com queimar o seu coração, se os seus olhos não forem abertos para Jesus. Os seus olhos precisam se abrir para Jesus. As escamas têm que cair. Você precisa enxergar Jesus. E talvez ele está falando, seu coração está queimando, mas você não consegue ver. Que nesta noite o Senhor possa tocar no seu coração e nos seus olhos. Assim como ele tocou no cego Bartimeu. Assim como ele tocou em tantas pessoas que queria ver Jesus. Tantos homens que queriam ver Jesus. Quem é aquele cobrador de imposto? O Zaqueu, que queria ver Jesus, subiu numa árvore, porque ele queria ver Jesus. Os olhos de Paulo foram abertos. Que nesta noite os nossos olhos possam ser abertos. A palavra de Deus lá em João, no capítulo 8, no versículo 31 e 32, diz o seguinte: então Jesus disse aos judeus que havia crido nele. Quem crê em Jesus aqui? Quem crê em Jesus? Amém. Então Jesus disse aos judeus que havia crido nele: se vocês permaneceres na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Olha que coisa interessante. Quem quer conhecer a verdade aqui? Eu quero conhecer a verdade.
Mas a palavra de Deus está falando que para mim conhecer a verdade, eu preciso de permanecer. Permanecer na onde? Permanecer no caminho. Quem é o caminho? Jesus é o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida, disse Jesus. Jesus é o caminho. Não adianta, se eu quero conhecer Jesus, eu preciso permanecer. É condicional. Se vocês crêem, vocês precisam permanecer na minha palavra. E conhecereis a verdade. Aí, a verdade vos libertará. É impossível. Eu vou conhecer, mas se eu não permanecer, muitas pessoas não conseguem permanecer no caminho. Qualquer vento, qualquer situação, tira a pessoa do caminho. E eu longe do caminho, eu não consigo conhecer Jesus. Eu não consigo aprender de Jesus. E depois falamos, a minha vida não dá certo. Tudo dá errado. O vizinho dá certo. O vizinho prospera. O vizinho cresce. O vizinho tem isso. A minha não. Mas o vizinho permanece. O vizinho busca. O vizinho tem luta. Nós temos um costume de perguntar: e aí, tudo bem? Aí as pessoas falam assim, na luta. Eu ia estranhar se a pessoa fala assim, não, tá tudo bem. Porque cristão que não tem luta, irmão, alguma coisa está errada. Todo cristão tem as suas batalhas. Todo cristão tem as suas dificuldades. Nesse mundo, nós vamos ter aflições. Mas nós temos que ter o quê? Bom ânimo. Levanta. Está difícil. Por quê? Porque Jesus já venceu o mundo. E nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Então, queridos, precisamos permanecer na verdade. Olha como é sério a palavra de Deus. Vamos dar uma olhadinha lá em Lucas. Lucas 10, a partir do versículo 38. Muito conhecido esse texto. Fala de Marta e de Maria, amigos de Jesus, né? Marta, Maria, Lázaro, 3 irmãos, muito amigos, moravam em Betânia, aonde Jesus tinha um lugar para descanso, para comer uma boa comida. Mas quando nós olhamos para essas 2 mulheres que moravam juntas, e as 2 tinham preocupações. Porque quando Jesus chegava naquela casa, elas tinham preocupações. Porque Jesus não mandava o WhatsApp avisando, olha, eu estou com uma comitiva aí até a sua casa. Simplesmente Jesus chegava. Você imagina se o pastor chegasse na sua casa sem avisar? Você ia fazer o quê? Bater a porta na casa do pastor? Não que é certo, eu não gosto disso não. Mas de vez em quando ele faz isso. Com certeza você vai se preocupar em atender bem o seu pastor, não é? Amém, irmãos? Amém. E assim era com Marta e com Maria. As 2 tinham preocupações. Mas Marta, ela estava preocupada em
servir Jesus. É errado ela se preocupar em servir Jesus? Sim ou não? Não. Mas Maria estava preocupada em ouvir Jesus. As duas estavam certas. As duas. É importante servir Jesus, sim. Mas é mais do que servir. A gente precisa ouvir Jesus. Porque tem pessoas que estão servindo, mas não estão ouvindo. E é difícil quando eu estou servindo Jesus sem uma direção de Jesus. Eu preciso entender que é importante servir. Jesus não criticou Marta, porque ela estava servindo. Não é isso. Ele criticou porque ela pulou etapas. Jesus não achou errado. Só que existem etapas na nossa vida. E talvez essas etapas que nós perdemos no meio do caminho. Se nós olharmos lá para Lucas 7, tá aqui pertinho, né? Ó, voltar algumas folhinhas aqui. Lucas 7, o versículo 36. O que aconteceu aqui? Jesus, ele criticou um fariseu. Porque esse fariseu chamou Jesus para ir à sua casa. Vem, Jesus, vem na minha casa. Vou montar um banquete para você lá. Ele convidou Jesus para que fosse jantar com ele. E Jesus, entrando na casa do fariseu, diz o texto, tomou lugar à mesa. De repente, entra uma mulher pecadora. Sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, ela foi lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Estando por detrás, aos pés de Jesus, ela chorando, molhando com suas lágrimas, enxugando com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e ungia com seu perfume. Ao ver isso, o fariseu convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque ela é uma pecadora. Aí Jesus critica o fariseu: Simão, tem uma coisa para te dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual dele, portanto, amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele que mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando para a mulher, Jesus disse a Simão: esta mulher, você está vendo esta mulher? Entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar meus pés. Esta, porém, molhou os meus pés com as lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você, que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Jesus criticou Simão, porque não foi recebido. Não é que Jesus não gosta de ser servido, é porque existem princípios e etapas na vida do cristão. Eu preciso reconhecer, primeiramente, os pés de Jesus.
Talvez você nunca chorou aos pés de Jesus. Talvez você nunca confessou os seus pecados a Jesus. Talvez você nunca se prostrou diante de Jesus. Escuta aqui, meu irmão e minha irmã. Você está pulando etapas. Você está pulando etapas. Por quê, irmãos? Nós vamos entender. Vamos entender na história de Marta e Maria. Vamos voltar lá para João 11. Onde fala da morte do irmão Lázaro. Jesus fica sabendo com o tempo que Lázaro estava doente. Mas Jesus, ele não volta a tempo de curar. O versículo 17 de João 11. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado. Havia quantos dias? 4 dias. Ora, Betânia ficava mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Versículo 20. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Maria, porém, ficou sentada. Então Marta disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então Marta, quando ela fica sabendo que Jesus está chegando, está próximo da sua casa, ela vai ao encontro de Jesus. E ela questiona Jesus. Talvez se fosse eu e você, nós ia também fazer o mesmo questionamento. Porque foi avisado, foi chamado, e ele não chegou a tempo. Poderia ter evitado. Mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela questiona Jesus. Olha o versículo 22. Então, versículo 21. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas aí ela faz uma afirmação. Mas também sei que mesmo agora, presta muita atenção, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Você entende que isso é uma declaração de fé, sim ou não? É uma declaração de fé? Porque ela fala, ó, mas eu sei, Jesus, mesmo agora, mesmo depois de 4 dias, se o Senhor pedir a Deus, Ele vai conceder. Vai conceder o quê? Que Lázaro viva. Sim ou não? Amém. Aí Jesus, ele começa a falar com Marta. Disse Jesus a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Ao mesmo tempo que ela fala de uma coisa agora, e Jesus fala: olha, ele vai ressurgir agora. Ela fala: não, eu sei. Eu sei que vai acontecer. Ela está pensando no futuro. Algo no futuro. Não, eu sei que nos últimos dias Lázaro vai ressurgir. E Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus pergunta para Marta. Sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que deveria vir ao mundo.
Mais uma declaração de fé. Mais uma confissão de fé. 2. Aí depois Jesus manda chamar Marta. Manda chamar Maria, sua irmã. E Marta fala assim, olha, o mestre está te chamando. Olha que coisa interessante. O texto diz que Marta, quando soube que Jesus correu, estava chegando, ela sai do lugar dela e ela vai ao encontro de Jesus. Com Maria é diferente. Maria, Jesus manda chamar. Maria, Jesus chama. Marta é aquela que vai ao encontro. Marta, Jesus chama. Sabe o que eu vejo aqui? A diferença de Marta para Maria. Maria, ela vai ao encontro de Jesus. E o que ela faz? Versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou aos seus pés. Consegue perceber a diferença de Marta e Maria? Uma foi ao encontro de Jesus e já foi questionando Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A outra chega diante de Jesus e faz o quê? Se prostra. Por quê? Era um hábito. Era algo que ela tinha já na sua vida. Não era algo automático. Era uma cultura de Maria. Porque você lembra lá do texto que nós lemos? Quando Jesus foi com a sua comitiva na casa de Marta, Maria e Lázaro. Aonde estava Marta? Servindo. Onde estava Maria? Nos pés. E sabe a diferença de Marta e de Maria? Uma estava agitada, preocupada. E a outra estava plena, tranquila, descansando em Deus. Porque ela gerou um ambiente. Ela se prostra diante de Deus. Ela fez uma afirmação de fé, porque ela usou a mesma palavra de Marta. No versículo 32. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava. Ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu vejo a mesma frase, mas de uma visão diferente, de dois corações diferentes. Porque se eu estou com um coração rancoroso, eu vou responder com um coração rancoroso. Mas se o meu coração está em paz, eu vou responder o meu coração em paz. Eu vejo aqui Maria falando assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu creio, Deus, que há um propósito em tudo isso. Maria estava plena. Maria estava tranquila. Maria estava confiante. Maria estava em paz. Em meia dor, em meia luta, ela estava em paz. A palavra de Deus diz que a paz de Cristo não é igual ao que o mundo dá. A paz de Cristo é uma paz diferente, é uma paz que excede o entendimento. As pessoas não compreendem porque uma pessoa está vivendo dias de luto e de morte
está em paz. Porque a paz de Cristo não é ausência de guerra, mas é paz em meio à guerra. É isso que eu e você, como cristão, precisamos experimentar. Uma paz que excede o entendimento humano. A mente humana não compreende isso. Esse nível, esse lugar que Jesus quer levar a igreja dele, quer levar o povo, aqueles que são seus, a este nível de compreender e ela se prostrou. O que diz a palavra em Isaías 40, no versículo 30? Diz que o que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobe com asas como de águia, corre e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, Salmo 129, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Não são as situações que me definem, mas são o que eu sou em Deus, quem você é em Deus. Como o céu te vê, como o mundo te vê, e como o inferno te vê. Quem te define? Quando o inferno olha para você, o que ele vê? Um cristão? Um homem, uma mulher de Deus? Uma pessoa fraca, que cede a todas as tentações que o mundo, que o inferno oferece. Você está sobre um lugar em Deus de proteção, de fortaleza, de força. Você confia que o Senhor pode mudar o cenário. Que Ele pode mudar a sua história. Como mudou a história de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, de tantos homens, como mudou a minha história. Você crê que Deus pode mudar? O seu coração está no Senhor? Porque Maria, ela ficou plena. Ela não entrou em desespero. Por quê? Porque ela criou um lugar. Ela gerou um lugar em Deus, para quando viesse o dia mau, ela pudesse suportar. Você pensa no dia mau, querido? Porque a palavra de Deus fala que o sol nasce para o injusto e o justo. A chuva vem para o injusto e para o justo. Todos nós aqui estamos sujeitos ao dia mau. Todos nós aqui. Não é porque eu sou parte de uma igreja, parte de um corpo. Lázaro era amigo de Jesus, amigo íntimo. Jesus comia na mesa de Lázaro. E nem por isso Lázaro foi poupado da morte. Passou pelo processo de morte. Maria, ela gerou um lugar para que ela não fosse pega de surpresa. Tem muitas pessoas sendo pega de surpresa. Eu vejo aqui que Marta foi pega de surpresa. Porque Marta estava preocupada em fazer. Eu vou servir. E ela esquece de gerar um ambiente de fortaleza em Deus. Porque quando eu estou aos pés de Jesus, quando eu estou ouvindo o que Jesus tem para mim,
quando estou ouvindo o ensinamento de Jesus, quando eu me posiciono a ouvir. Não importa aonde Deus vai te levar. Deus pode te levar ao lugar mais alto dessa cidade, desse estado, desse país. Deus pode te colocar você no lugar mais alto de governo dessa cidade, desse estado, desse país. Mas esse lugar, aos pés de Jesus, eu e você nunca podemos deixar. Sabe o que acontece? Nós começamos certo. Nós conhecemos Jesus, nós começamos a frequentar a igreja, começamos a conhecer Jesus, começamos a amar Jesus, começamos a servir Jesus. Mas com o tempo de crescimento, de aprendizado, nós perdemos este lugar que é aos pés de Jesus. Se é um lugar que eu e você como igreja não podemos perder ou deixar, é aos pés de Jesus. Porque é lá que eu sou curado, é lá que eu sou fortalecido, é lá que eu sou preparado, é lá que o Senhor me capacita, é aos pés. É onde eu me humilho, aonde eu falo, eu não consigo, eu não sei fazer, mas o Senhor sabe. Eu preciso do Senhor, me ajuda, me direciona, me conduz, me mostra, me fortalece, me ensina, me muda, me perdoa, me purifica, me sara, me transforma. Se o Senhor não for comigo, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Se eu achar que eu vou conseguir sozinho, eu não vou. Eu sou fraco. Reconhecer que é fraco. Precisa reconhecer que é fraco. O homem por si só ele não consegue nada, se não vier de Deus. Ela gerou um ambiente de milagres, querido. Maria gerou um ambiente de milagre. Ela teve a oportunidade de ver com seus próprios olhos o seu irmão sendo ressuscitado. Ela gerou um ambiente de milagres. Porque quando Jesus chega para aquele lugar, Jesus fala assim: onde colocou o corpo? Irmãos, estava 4 dias sepultado. 4 dias. Jesus ia fazer o que lá? Se não fosse para curar, se não fosse para ressuscitar. Jesus não vai em nenhum lugar à toa. Jesus não ia lá para acender vela para Lázaro, jogar flores para Lázaro. Quando Jesus vai no lugar, Ele vai para operar milagres, para curar. Mas o que precisa é gerar um ambiente para o milagre, gerar um ambiente favorável para o milagre. Quem que você precisa ver sendo ressuscitado? Quem que você precisa ver sendo curado? Quem você precisa ver sendo restaurado? Quem você quer ver que Jesus cura, liberta, sara e transforma? Alguém tem alguém aqui? Alguém tem alguém na sua casa, na sua família, no seu emprego? Alguém que você quer que Jesus cura e liberta? Você precisa gerar um ambiente favorável para um milagre. E isso, querido, nos leva a esse lugar de posicionamento. Porque eu preciso gerar esse lugar. Eu simplesmente querer e não mover para que o milagre aconteça, não adianta. Eu preciso gerar. Nós precisamos gerar esse ambiente, um ambiente de milagres. Olha que interessante, no versículo 39 de João 11, o que Jesus ordena aqui?
Porque o texto está falando assim, então... Na minha versão fala assim, ó, então Jesus ordenou. Ele não pediu. Ele não falou assim, ó, se você quiser. Não, ele não falou isso. Ele deu uma ordem direta. Tirem a pedra. Mas aí, sabe aquela irmã, a Marta, que falou assim, não, Jesus, hoje, agora, se o Senhor pedir a Deus, Ele vai fazer. Ao mesmo tempo que a pessoa confessa a Cristo hoje, daqui a alguns minutos, ela está desacreditada. Porque quando Jesus libera a palavra, dá uma ordem para as pessoas ali, para tirar a pedra, Marta fala assim, Senhor, como assim tirar a pedra? 4 dias? Está cheirando mal. Está morto, está fedendo. Não, como assim tirar a pedra? Uma pessoa que ao mesmo tempo confessa a Cristo hoje, daqui a pouquinho já está desacreditado em Cristo. Porque é uma pessoa que não gerou um ambiente. É pessoa que vive uma instabilidade espiritual. Hoje é crente, amanhã não é. Hoje eu creio, amanhã não creio. Hoje eu sou de Cristo, amanhã eu sou do diabo. Outro na igreja, amanhã estou no bar. É instabilidade espiritual. Não gera um ambiente. Você não vê em nenhum momento Maria abrindo a boca. Maria estava lá. Ela sabia. Irmãos, é a mesma casa. Jesus estava naquela casa. Assim como Jesus está nesta casa. Mas é o meu ambiente, aquilo que eu gerei no meu secreto, é que faz toda a diferença no lugar. É o que eu gero. Muitas vezes nós vemos um lugar como esse, sem gerar nada. E queremos que Deus faça alguma coisa. Qual era a ordem de Deus? Qual é a ordem de Jesus? Tirem a pedra. Por que Jesus não tirou a pedra? Ele podia tirar a pedra? Sim ou não? Ele tinha todo o poder, ele tem todo o poder. Mas houve uma coisa. Deus não vai fazer aquilo que é para mim e você fazer. Deus vai fazer o impossível. Mas o que é possível é para mim e para você fazer. E o tirar a pedra é para mim e para você fazer. Sabe o que eu vejo, queridos? Eu vejo pessoas falando assim, olha, na igreja não se expulsa mais demônio. Na igreja as pessoas não são mais curadas. Na igreja não acontece mais nada. Por quê? Porque as pessoas vêm para a igreja e não tiram a pedra. Pedra da incredulidade. Pedra da ira. Pedra da cólera. Pedra da raiva, da amargura. As pessoas vêm rancorosas. Não tira a pedra. Você imagina se Jesus, mesmo com a pedra naquele lugar, e Jesus fala assim, Lázaro, sai para fora. Lázaro ia ressuscitar, sim ou não? Sim. Só que tinha uma pedra na frente de Lázaro. Tem pessoas assim, irmãos, querendo sair do sepulcro, mas não tem ninguém para remover a pedra. Não é que Jesus não atua, é que nós não tiramos, nós não abrimos o caminho para que Jesus venha e faça. Porque depois que a pedra foi removida, Jesus disse, Lázaro, saia para fora. E Lázaro sai para fora. O milagre acontece. Mas eu e você precisamos remover a pedra que nos impede de gerar um ambiente onde a palavra de Deus vai penetrar no coração do morto e ele vai ressuscitar. Aonde a palavra vai penetrar no coração do enfermo e ele vai ser curado. Mas é responsabilidade minha e sua.
do pastor fazer isso. Não, é nossa. Nós somos a igreja. Nós somos responsáveis por gerar um ambiente de milagre. É você. Confesse os seus pecados. Vai aos pés de Jesus. Vem para esse lugar com uma expectativa de que alguma coisa vai acontecer. Não por causa de mim, porque eu nada posso fazer. Não por causa do pastor, porque nada ele pode fazer. Não por causa dos instrumentos, dos adoradores, porque nada eles podem produzir. Se eles não gerar um ambiente, se nós não gerarmos ambiente, se nós não removermos a pedra da incredulidade, nada vai acontecer. Porque o nosso Deus é o Deus de milagre. É o Deus que quer fazer milagres, que quer operar no nosso meio, quer curar, quer libertar. Para isso Ele morreu, quer salvar você. Você entende da responsabilidade que eu e você temos diante de Deus? E vai ser cobrado de mim, de você, naquele grande dia. E quando Lázaro ele sai, depois no versículo 43, depois de dizer isso, chamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. 44, aquele que tinha morrido saiu, mas ele saiu de uma forma que o texto diz que tendo os pés e as mãos amarradas com ataduras e o rosto envolto num lençol. Então lhe ordenou de novo Jesus: desamarrem e deixe que ele vá. Mais uma vez, Jesus está dando responsabilidade para mim, para você como igreja. Porque Lázaro poderia sair sem aqueles panos, sem aquelas ataduras. Ele poderia sair ali pulando, salteando, igual aquele aleijado da Porta Formosa, celebrando. Mas o texto diz que ele saiu com seus pés e as suas mãos amarrados. Não é que Jesus faz um milagre pela metade. É porque existe uma parceria do céu com a terra. Existe uma parceria de Deus com a igreja. Nós somos parceiro de Deus para fazer a obra de Deus. Nós somos aqueles que vai anunciar a palavra da verdade. Nós somos o João Batista que vai preparar o caminho para a volta do Senhor. Mas como está o seu coração? Porque aqui o Senhor está falando: desamarra. Tem pessoas que estão saindo do sepulcro, tem pessoas que estão chegando, mas continua amarradas. Continua com suas mãos e seus pés amarrados, envoltos de pano. Não consegue ver, não consegue ouvir, não consegue falar. E o Senhor está nos chamando para ser aqueles que vão desamarrar. Quem quer? Quem quer fazer isso? Quem está disposto a ser usado por Deus para desamarrar os pés, as mãos, da visão? Vê, Lázaro, seja livre,
Seja livre, Lázaro. Porque a pessoa sai do túmulo e ela nem consegue adorar, porque as suas mãos estão presas. Ela nem consegue glorificar, porque a sua boca está tampada. Mas o Senhor está contando comigo e com você. Por isso que nós precisamos nos posicionar. Quem nós estamos servindo? Nós somos servos do reino de Deus ou somos servos do reino das trevas? Quem está nos guiando? Quem está nos conduzindo? Quem nós estamos servindo? Quando nós olhamos para a palavra de Apocalipse, que fala, quando Deus fala ao anjo da igreja, fala, olha, você não é frio e nem quente. Você é morno. Eu tenho vontade de vomitar. Para quem que Jesus está falando isso? Para quem? Para quem Jesus está falando isso? Para o mundo? Para quem está no mundo? Sim? Não. Ele está falando para a igreja. Ele está falando para aqueles que dizem que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Eu tenho vontade de vomitar você. Eu tenho ânsia. Eu tenho enjoo. Você me dá enjoo. Porque você é um morno. Antes de você ser frio. Antes de você servir o mundo. Do que dizer que me ama. Dizer que me serve, que me adora, que é filho, mas você é morno, quer servir dois senhores. O mundo, o diabo, Satanás e os seus demônios, você acha mesmo que ele vai se preocupar em você servir a ele e servir a Deus? Para ele está tudo bem. Pode. Para ele está tudo certo. Pode ir na igreja. Pode ouvir o louvor. Pode ouvir a palavra. Pode frequentar. Desde que na segunda-feira você esteja aqui, no meio das piadas, no meio das conversas, que você passa ali naquele lugarzinho. Tem. Para ele está tudo certo. Mas Deus não é assim. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo tem ciúme de mim e de você. O Espírito Santo não quer dividir seus filhos com ninguém. Pelo preço que foi pago na cruz, querido, pelo sacrifício que foi derramado, pelo sangue, pelo sofrimento, não tem como Deus dividir os seus com ninguém. Porque foi pago um alto preço. Preço de sangue, preço de dor, de sofrimento, de angústia, de peso. Um homem, um Deus, que demonstrou na cruz o seu amor. O seu amor. Para que nós agora brincamos com esse amor, zombamos desse amor, negligenciamos esse amor, tratamos ele de qualquer jeito. Não é assim. É uma noite de escolha para mim e para você. É uma noite de decisão. Porque aqui Laodiceia representa dois senhores. Vai chegar um dia, querido, em que a graça. Eu ouvi ontem, num culto de mulheres que eu fui, e uma pastora falou assim: olha, a porta
para os gentios vai fechar. Logo, essa porta de graça e de misericórdia vai se fechar para nós. Não espere fechar. Se arrependa em nome de Jesus. Se rende a Cristo. Entrega a sua vida, entrega o seu caminho. Entrega seu coração a Ele. Muda. Sabe por quê? Porque Jesus quer mostrar para você o milagre. Jesus quer fazer milagres na sua vida. Jesus quer fazer milagre na sua casa. Jesus quer fazer milagre no seu bairro. Jesus quer fazer milagre na sua cidade. Jesus quer fazer milagre na sua comunidade. Ele está contando comigo e com você. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.